Mais uma aula de história no ar. Dessa vez nós não vamos viajar para a antiguidade. Dessa vez nós vamos ficar por aqui mesmo, tá? Até porque o assunto que nós vamos tratar, embora tenha se encerrado, entre muitas aspas, no século passado, tá muito presente até os dias de hoje. Então vem comigo que eu te mostro sobre o que a gente vai falar hoje. Guerra Fria e com um spoiler imenso aí de um parte 1 que deixa óbvio que teremos parte 2, tá? Então aqui a gente vai tratar fases, início e fim, o que é capitalismo, o que é socialismo, como se deu, como foram as divisões, até a divisão da Alemanha. No segundo vídeo, que você, que é um camarada muito esperto, já vai deixar sinalizado ali no sininho, já vai curtir o canal para receber, não ficar com informação pela metade, não é mesmo? A gente vai falar sobre esportes, tecnologia, corrida armamentista, corrida espacial e também sobre o fim da União Soviética e, consequentemente, da Guerra Fria. Então vamos começar porque o assunto aqui é o que não falta neste conteúdo. E vamos começar pelo começo. 1945, bombas atômicas da Segunda Guerra. Ah, foi assim que tudo começou? Sim, é um marco. A história é regida por marcos, tá? Então, este marco inicial é mais ou menos o seguinte. União Soviética e Estados Unidos eram duas amiguinhas. Lutaram junto na Segunda Guerra, venceram batalhas. Que delícia. Mas aí Estados Unidos falou assim, opa, você faz coisas que eu não gosto. Né? Nossa, isso aqui tá uma didática para ensino fundamental 1, né? Mas vamos continuar. Você faz coisas que eu não gosto, amiguinho. Então é o seguinte, eu tenho este poder aqui, ó. Eu tenho este Hadouken. E demonstra isso em Hiroshima e Nagasaki. E fala para a União Soviética, agora você para lá e eu para cá, voltamos a ser inimigas. E presta atenção, porque I have the power, né? E o fim? O fim vai ser quando? Temos dois, o do marco, como eu disse que a história é muito importante esses marcos, e o de fato. De fato, quando a União Soviética deixa de existir em 1991 e se fragmenta em vários estados, países, e de marco em 1989 com a queda do Muro de Berlim. Gente, entende assim, Revolução Francesa. Ela se inicia com a queda da Bastilha, início do período contemporâneo. Ah, então até a queda da Bastilha não aconteceu nada. Os caras acordaram de manhã e falaram, vamos derrubar uma Bastilha hoje, tô sem fazer nada, tô numa boa. Não, gente, tem todo um processo, mas nós pegamos um marco inicial ou final. E aqui ficou a queda do Muro de Berlim pela sua representatividade simbólica como fim da Guerra Fria, tá bom? Mas só acaba quando não tem mais conflitos entre opositores, quando um dos opositores não existe mais, não é mesmo? Prosseguindo. Por que esta guerra acontece? Porque nós temos um mundo polarizado. Ah, brasileiros entendem bem o que é polarização, não é mesmo? Então, após a Segunda Guerra, a Europa deixa de ser hegemônica e passa a ser hegemonia para os Estados Unidos. Por seu lado, a União Soviética começa a investir em exército, industrialização, expansão socialista, tá? E nós temos a Conferência de Potsdam. Eu não sei se eu estou falando esse nome certo, porque é uma cidade alemã. Eu gosto de falar palavras alemãs brava, porque aí dá uma significância, parece que eu tô falando assim, Potsdam. Aí eu acho que tá melhor. Nessa conferência, é meio que dividido alguns territórios aos ganhadores da Segunda Guerra, né? É legitimado. Mas o que tem de mais importante nessa conferência é uma declaração de Winston Churchill, o inglês, que diz para as pessoas ficarem ligadas na cortina de ferro. O que seria isso? Seria a parte oriental da Europa que está socializada com a expansão socialista. Socializada não que elas, estamos tomando um chopp aqui. Estão no processo de virarem socialistas ou já são socialistas devido à expansão da União Soviética. Então forma uma barreira ali, essa cortina de ferro que separa os países capitalistas europeus da União Soviética socialista e todos aqueles países também socialistas. Ele chama atenção para isso, ele fala dessa expansão, né? Então a União Soviética se erguendo como potência bélica, de exército e de expansão, tá? Por que se dá essa polarização? Porque nós temos um bloco comunista e um bloco capitalista. Uma disputa ideológica que depois vai se transformar numa disputa bélica. Embora fria.
Mais ou menos. Daqui a pouco a gente fala desses conceitos de frio, quente, morno, aquecidinho, tá? Vamos falar agora então o que é o capitalismo e o que é o socialismo, enquanto teorias. Bora lá. A teoria capitalista depende do direito à propriedade privada, do lucro e acumulação de capital e do consumo de forma livre, tá? Deixa eu explicar esses 3 pontos primeiro. Eu sou um cidadão capitalista. Eu tenho dinheiro, eu compro um bem, eu uso esse bem para me gerar lucro, acumulo mais dinheiro, compro outro bem que gera mais lucro e assim eu vou acumulando capital. Capital, dinheiro, ok? O que faz sobreviver isso? O consumo. As pessoas consumirem, adquirindo os bens e produtos. De que forma? Livre. Eu escolho o que eu vou consumir. E enquanto produtor de objetos para consumo, eu escolho o que eu vou produzir. Então, ai, que vontade de comer macarrão, mas o que está vendendo é arroz, eu vou produzir arroz, tá? Outro ponto importante, mínima ou nenhuma intervenção estatal. A gente está aqui sobre as leis de Titio Adam Smith, liberalismo econômico, estudado lá no Iluminismo, acho que não tem vídeo aqui, não me lembro, mas em breve farei. Lei da oferta e da procura. O governo não intervém na economia. Quem rege, quem regula o mercado é a mão invisível, tá? E o consumo é importante, como eu já falei aqui algumas vezes, não só para fomentar a economia, mas como status e como satisfação. Primeiro, mantém o bem-estar, a satisfação do povo, e como status, eu demarco muito bem quem é quem na sociedade através do que ele pode consumir. Você pode comprar um automóvel popular 1.0? Muito bem, um monte de gente pode, você tá ali naquela caixinha. Você quer uma Ferrari exclusiva? Ah, querida, você tá numa caixinha muito diferente e muito pequenininha. E aí a Ferrari fica mais cara para que não, porque essa caixinha é pequena e não cabe muita gente dentro. Entendeu? Então vamos para a teoria socialista. Já na teoria socialista, os bens e os meios que produzem esse bens são compartilhados. E todos os trabalhadores não servem a si, mas a um coletivo regulamentado pelo Estado. Tá? Então eles servem ao Estado que vai regulamentar esse coletivo e distribuir. A produção e o consumo também sofrem intervenção estatal, assim como todo o resto, tá? Importante frisar, a produção e o consumo. Eu posso consumir o que eu quiser, da quantidade que eu quiser? Não. Você vai consumir quanto eu quiser, enquanto Estado, e o que eu quiser. E para isso, quem estiver produzindo também vai produzir o que eu quiser e na quantidade que eu quiser. Não vai gerar vontadinha, porque não vai ter para comprar, tá? Outro ponto importante, o unipartidarismo, no caso da União Soviética, o PC, Partido Comunista. Eu ia falar PCB, mas eu já tô vindo pro Brasil aqui. Gente, na prática, o capitalismo funcionou? Capitalismo, muita riqueza, pouca equidade, gera desigualdade social. Não vou entrar no mérito, mas mais pra frente a gente vai ter algumas reformas dentro dele, né? Mas gera muita desigualdade, que gera fome, que gera morte, que gera tudo que a gente sabe. E o socialismo? Ideal na teoria, na prática, uma burocracia privilegiada e um foco na expansão. Uma burocracia que gerava uma desigualdade, porque alguns tinham e outros não, e uma expansão rígida, né? Assim, o foco, a prioridade da expansão era tão grande que acabava gerando escassez na distribuição. O dinheiro que eu tenho eu vou usar para armamento, corrida espacial, tecnologia, e eu tiro essa sensação de bem-estar que parecia que nascia ali com a população que me apoiou, ok? Por que Guerra Fria? Porque não havia uma declaração formal de guerra. Não gosto do termo fria, eu gosto de morna, quentinha, aquecidinha. Tem uma música do Legião que fala, né? Mesmo sendo guerra santa, quente, morna ou fria. Eu gosto disso. Essa declaração formal, ela não poderia existir, tá? Porque vamos supor que nós vamos para um duelo. Estou lá no duelo, dou 10 passos, atiro em você, mais rápido que você, te mato. Não tem o risco de você me matar de volta porque você morreu, né? Só que aqui eu jogo uma bomba nuclear, eu destruo todo aquele país
ele pode ter a possibilidade de jogar uma em mim, destruiu, acabou o mundo, não é mesmo? Por isso que a gente chama de destruição mútua assegurada. Foi um termo cunhado por Robert McNamara, que era secretário de Defesa dos Estados Unidos, para explicar justamente isso que eu coloquei agora, né? Não dá para se destruir, a gente é muito potente. Mas os nossos amiguinhos periféricos, eles podem brigar entre eles, né? Então, aqueles caras que a gente dá ajuda, dá suporte econômico, dá suporte de segurança, a gente pode pôr ali pra brigar. Deixa eles se matarem, que aí não tem problema. Então, assim, as brigas de canivete ocorriam à torto e à direito. E foram muito significativas. A gente pega a Vietnã aí, o quanto o Vietnã não modificou culturalmente, não modificou estrategicamente, né? Mas quem tem a espada ninja fica quietinho no seu lugar e fica fazendo acordos de paz, tá? Fases da Guerra Fria. Primeira fase clássica de 47 a 61, onde há tensão a princípio. Meu Deus, uma terceira guerra. Depois, Estados Unidos e União Soviética falam, não vai ter terceira guerra não, mas a gente vai perseguir quem tem oposição a nós. Aonde? Pelo menos dentro do nosso próprio território. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre isso, sobre as políticas de perseguição e as agências de inteligência. Mas era basicamente isso. Eu não vou lutar contra ele, pra não dar ruim, mas dentro do meu território quem manda sou eu e ninguém vai pensar um ponto fora da curva, tá? Depois de 61 a 79, a gente tem a coexistência pacífica. Aquela sensação de paz que vem através dos tratados, dos acordos, e as guerras periféricas, como, por exemplo, Vietnã, Coreia do Norte. A gente não entra muito porque não dá tempo, mas deem uma gulgada, tem vídeo sobre isso. Se um dia eu tiver tempo, eu vou fazer um vídeo só sobre Guerra do Vietnã, porque eu acho interessantíssimo. E sobre as Coreias é interessante vocês entenderem também, porque a Coreia tá aí, né, gente? Tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Então deem uma gulgada para se aprofundar. E a União Soviética, ela vai começar a investir em armamentos. Ambas possuíam armas nucleares, mas a União Soviética vai se tornar mais complexa nos armamentos. E é importante falar uma coisa aqui. A União Soviética, ela gastava quase todo o PIB dela nessa corrida armamentista. E as pessoas tinham fome, né? E aí você gera um opositor, a gente vai falar disso já no stalinismo, porque ele tem fome, porque ele tá vendo as pessoas morrerem, e você não pode deixar de gastar no armamento, senão você perde a sua potência. Então você cala a pessoa que reclama com razão, né? Ok. Outra coisa que é importante frisar, a Rússia, ela faz parte do BRICS. Então a Rússia tem uma posição hoje muito parecida com a do Brasil. Melhor, privilegiada em relação a muitos aspectos, mas muito parecida. Mas ela tem uma cadeira na ONU. Poxa, mas se ela não é tão rica assim, por que ela tem uma cadeira na ONU? Sabe aquela história de o importante não é ser rico, o importante não é ter piscina em casa, é ser amigo de quem tem piscina em casa? É a Rússia, gente. Ela tem um potencial bélico muito grande. E isso a torna importante para decisões na ONU. Na fase final, a gente vai ter a nova Guerra Fria, de 80 a 89, século XX, década de 90, década de 80 de 1900, tá? Porque eu tô falando só o ano aqui. 1980 a 1989, decadência da União Soviética, e aí Estados Unidos, uhul, eu que mando, eu sou superpotência. E o período pós-Guerra Fria, que dura até hoje. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre essas perseguições a opositores dentro do próprio território. Então a gente vamos destacar duas aqui. O stalinismo, que era uma prática totalitária dentro da União Soviética e de seus países alinhados, né? E a doutrina Truman, dentro dos Estados Unidos. Bom, Stalin a gente não precisa aqui ficar se alongando muito. Prática sanguinária, perseguiu o próprio filho, era obsessivo. Com o tempo ele passa a se tornar obsessivo, né, com controle, com perseguições e tudo mais. A doutrina Truman a gente tem mais fatos para falar, composta, né, ela nasce no período do presidente Harry Truman. Lembrando, o presidente Harry Truman, gente, é aquele que durante a Segunda Guerra morre Roosevelt, ele toma o poder, ele assume o poder, e é ele que dá as ordens das bombas atômicas, tá? A doutrina Truman, ela vai perseguir todos os marxistas dentro dos Estados Unidos e
O macartismo, gente, ele é um pouquinho além, tá? Ele vai ser desenvolvido pelo senador Joseph McCarthy, né, idealizado, vamos dizer assim. E ele vai ter uma perseguição aos comunistas, mas aí já é de caráter de subversão, traição. Então o cara fez, tem filmes que retratam isso, né? O cara era um diretor de cinema e ele tinha uma ligação, simpatizava com o comunismo ou tinha alguma ligação e fez um filme, ele ia lá procurar alguma coisa subversiva naquele filme para perseguir o cara, né? Então era uma prática mais ferrenha e mais subjetiva, porque o que ele achava que era subversivo ou que tinha caráter de traição, ele me mandava pau, tá? E pra gente poder localizar essas pessoas, a gente precisa de um serviço de inteligência, e nós temos dois, né? Um de cada um. A CIA, que nasce aí em 1947, a Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos da América, e a KGB, Comitê de Segurança do Estado, em 1954, União Soviética. CIA deve ser alguma coisa como intelligence. Não vou tentar, vai ficar muito feio. Mas é meio que ao pé da letra a tradução do que é em inglês. Já a KGB não tem ao pé da letra. É como a gente entende em português esse comitê de segurança. E para finalizar, a gente vai falar um pouquinho da Alemanha. Gente, a Alemanha ela vai ser dividida em 4 zonas. Todo mundo ali colaborou para o fim do nazismo, né? Então eles vão dividir em 4 zonas a princípio. Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética, tá? Que foram quem colaborou ali para expulsar Hitler, enfim, cada um querendo o seu pedaço de doce que o vizinho deu e a gente divide, tá? Em 1961 a gente passa a ter 2 Alemanhas, e cada uma com a sua própria capital, o seu regime, a sua ideologia e seu nome. Então a gente vai ter aí a República Democrática da Alemanha, que é oriental e socialista, cuja capital é Berlim, e a República Federativa da Alemanha, que é capitalista, fica na parte ocidental e a capital é Bonn, tá? Aí a gente tem um desenho, não sei se dá pra ver o meu vetor, que fala, tem uma placa com, o desenho do Muro de Berlim, tá, gente? Com You are leaving the American sector. Você está, ou chegou, no setor americano, que é o que importa, que é o que eu entendo, tá? Muito bem. Acabamos a primeira parte da Guerra Fria, mas tem muito mais coisa ainda pra falar no segundo vídeo. Eu espero vocês, inclusive que eu vou deixar uma reflexãozinha no final. Curta e compartilha. Não entendi determinada coisa. Comenta aí. Tem vídeos, tem filmes pra relacionar com o conteúdo que você acha legal que eu assista. Pô, por favor, me manda nos comentários. Gosto muito, fico muito feliz, tá? Se não quiser mandar nos comentários, pode mandar pelas redes sociais, nos inbox que eu demoro, mas eu respondo. Beijo, fiquem bem.